estar um OVNI durante a segunda órbita em torno da Terra. O controle da nave no Cabo Kennedy explicou que era o estágio final do foguete Titã. Mas, novamente, o áudio oficial da missão é revelador. Aqui é a Gemini 7. Houston, está me ouvindo? Claramente, pode falar. Temos um OVNI à esquerda. Aqui é Houston. O que disse? Eu disse que temos um OVNI à esquerda. Mas Lovell, o copiloto de Borman, viu o foguete impulsionador de seu lado da nave. Segundo a transcrição oficial da NASA, Lovell disse: "O foguete está do meu lado." O Capcom retrucou: "A que direção está de você?" Lovell respondeu: "Está à nossa frente, à direita, descendo lentamente." Depois, o áudio mostra o Capcom convencendo Borman e Lovell que o objeto era parte do foguete impulsionador. Mas, apesar dessa explicação, a NASA raramente comenta os relatos dos astronautas a respeito. Um diretor me disse uma vez que é preciso decidir o que você realmente quer fazer. Quer realmente seguir os OVNIs ou quer participar do programa espacial? Ele não disse isso como uma ameaça. Foi um modo de dizer: a vida aqui é assim mesmo. Outros ex-funcionários da NASA, como John Schuessler, disseram que existe um código de silêncio sobre o assunto. Uma mulher está disposta a violar esse código. Ela afirma que testemunhou a NASA não só ignorando evidências, mas suprimindo-as. Então eu notei um ponto e ele disse: "Nós temos que apagar isto." Desde o início dos programas espaciais da NASA, a agência se recusa a comentar a possibilidade de que missões tenham encontrado OVNIs. Mas alguns aceitaram falar publicamente sobre a relação da NASA com esses objetos. Pat sai para buscar uma pessoa que afirma ter presenciado a NASA encobrindo sinais da existência de OVNIs. Oi. Donna Hare trabalhou na NASA como prestadora de serviços com autorização para entrar. Recentemente, ela divulgou sua experiência no Centro Espacial Johnson, em Houston. Inteirei-me de que havia naves espaciais na NASA que eram mantidas em segredo. Eu vi as imagens no laboratório. A equipe sabe que o relato de Donna é controvertido, mas ela acredita firmemente no que diz ter visto. Na agência, ela trabalhava com design gráfico. Durante esse período, ela teria visto alguém suprimir evidências. Pode descrever com detalhes o que viu? Eu trabalhava no prédio 8 e um dos técnicos estava fazendo um mosaico. E uma das coisas que notei foi um ponto. Segundo Donna, o técnico fazia um mapa em mosaico de uma área não revelada. Um satélite em órbita tirava fotos do local e as enviava para a Terra para que fossem unidas, formando uma grade de toda a área. Em uma das imagens, Donna afirma ter visto um objeto estranho que parecia deslocado. Eu perguntei: "Isso é uma bolha de emulsão?" E ele disse: "Não, bolhas não provocam sombras redondas na Terra. Nós precisamos apagar isso antes de mostrar as fotos ao público." Ela se perguntou se era apenas parte do protocolo apagar objetos e distorções para tornar as fotos mais claras ou se era uma tentativa de suprimir imagens de OVNIs. Eles tinham esse protocolo, então, obviamente, eles suprimiram outras coisas que apareceram. Quer dizer, então, que a NASA encobria informações? O relato de Donna nunca foi verificado por fontes independentes.
Se a imagem de um OVNI realmente foi apagada, isso significa que toda a agência suprime informações? Nem toda a NASA encobre a verdade. Mas acho que determinadas pessoas lá dentro a encobrem. Isso é mais assustador do que OVNIs. Alguém da NASA chegou a lhe dizer: nunca fale sobre OVNIs? Sim, 2 cavalheiros foram à minha casa e me disseram que não era bom que eu falasse a respeito. Eles não chegaram a me ameaçar de morte, mas meu telefone estava grampeado e eu estava sendo seguida. Se era intimidação, agiram mal. Isto é completamente contrário ao estilo de vida americano. Devemos falar sobre isso. É um dos assuntos mais graves que podemos tratar. As alegações de que a NASA esconde informações parecem inacreditáveis. Mas os depoentes baseiam-se em suas experiências. A equipe decide estudar os contatos de ônibus espaciais da NASA em busca de mais respostas. Quando o ônibus espacial Columbia foi lançado em 12 de abril de 1981, os astronautas começaram a passar não horas, mas dias e semanas no espaço. Era de se esperar que relatos de fenômenos estranhos também aumentassem. E foi exatamente o que aconteceu. O número de relatos de astronautas cresceu e a NASA continuou a buscar explicações. Fragmentos espaciais eram uma explicação comum, mas a NASA logo descobriu que a própria nave podia influenciar o que os astronautas viam. A equipe volta para a Califórnia com o fim de conhecer o ponto de vista de um astronauta. Rick Price construiu uma réplica exata da sala de controle de ônibus espaciais que costuma ser usada em filmes de Hollywood. Aqui está o ônibus espacial. O que acha? Nossa! A réplica foi construída a partir dos projetos da nave original, portanto é extremamente fidedigna. Drake fez um corte transversal das janelas do ônibus espacial e instalou uma câmera para filmar através delas e mostrar seu ponto de vista em um outro monitor. Com seus experimentos, ele quer saber o que os astronautas viam. Muita gente que viu esse filme da NASA diz que esses objetos voadores são apenas fragmentos ou pedaços de gelo que se descolaram do ônibus espacial. Isso realmente pode acontecer? Claro, é uma possibilidade. As janelas dos ônibus espaciais costumam ter 4 ou 5 camadas de vidro e por isso a visão externa pode ficar distorcida. Bom, com esses painéis de vidro eu poderei mostrar os reflexos. Ames vai provocar uma luz intensa aqui, tentando imitar a luz do sol. O vidro é muito espesso, então temos uma superfície externa e outra interna com separações. Logo, são 4 ou 5 painéis de vidro. Todas essas superfícies refletem a luz. A luz que se reflete em vários painéis pode fazer com que os fragmentos vistos pareçam crescer ou se mover. A luz se movimenta, destacando aspectos diferentes disto. No monitor, a equipe vê claramente que a luz pode distorcer até as menores partículas. Notem que esta partícula desaparece aos poucos. Esta partícula aqui, então, parece crescer e vir em nossa direção, porque quando a luz fica mais intensa, parece se tornar bem maior. Agora estão vendo o objeto atravessando as lentes e os painéis de vidro e está sendo iluminado pela luz que vem da janela. Há fragmentos fora da nave e também entre os painéis da janela. Como foram parar dentro do vidro? Aqui nós podemos ver os painéis vibrando a frequências diferentes e essa vibração passa para as bordas. Isso pode pressionar os painéis de vidro e pode também quebrar um pedaço bem pequeno. Pode ser qualquer coisa. Pode ser tinta, pode ser um pedaço de alumínio ou até mesmo material isolante. Então, aberrações são comuns.
Não só fragmentos do lado de fora podem ser ampliados, como fragmentos internos que se quebram entre as camadas também podem parecer objetos estranhos.